Olá, sejam bem-vindos. Esse vídeo eu vou estar gravando explicando uma resolução de um exercício, para a matéria de Mecânica dos Sólidos do curso de Licenciatura em Física do campus Itapetininga, do Instituto Federal do campus Itapetininga. Aqui nós temos a resolução do exercício 14 da lista de Mecânica dos Sólidos. Então nós temos o seguinte exercício. Determine a altura D do cabo AB, ou seja, então nós temos que determinar essa altura D do cabo AB, de modo que a força nos cabos AD, ou seja, no cabo AD e AC, seja metade da intensidade da força AB. Ou seja, as forças aqui distribuídas em AC e em AD tem que ser metade da força em AB. Encontre a força em cada cabo para esse caso. O vaso de flores tem massa de 50 kg. Então, a força em AB, o exercício nos dá que a força em AB é de 520 newtons. Já a força em AC e em AD são iguais a 260 newtons. E o D aqui é 3,61. Essa é a resposta que nós temos que chegar. Beleza. Primeiro passo, nós temos que identificar as coordenadas de localização de cada ponto. Ou seja, o ponto AC está aqui. O ponto AD está aqui. O ponto AB está aqui. Então, nós estamos no eixo X, que é esse daqui. Nós temos uma distância certa, de 6 metros. Nós temos a base dele está no ponto 0, então nós não estamos em Y aqui. E o D, que é em Z, ou seja, ele está sendo projetado em X, Y, que é 0, e Z, que é o que eu quero saber, porque nós estamos aqui, projetando aqui. E esse aqui é o nosso vaso. Então, nós devemos achar as coordenadas conhecidas em cada ponto nos eixos. Como nós vimos, o ponto A é 0, 0, 0, porque ele está em 0 em Z, 0 em Y e 0 em X. O ponto B, ele está, como nós vimos, em 6, 0 em Y, Ele não tem projeção em Y e tem projeção em Z, que é o que nós queremos descobrir. O ponto C, ele está localizado no menos 6, porque ele está na parte negativa do eixo X, Menos 6. Menos 2 em Y, ou seja, ele está para cá do ponto 0, projetado a 2 metros. Então, é menos 2, que está no eixo negativo, e 3 em Z, ou seja, ele está se projetando em 3 na parte positiva, em 3 metros, que temos aqui, que é a mesma do D, inclusive. Então, nós temos que o ponto D, ele está a menos 6, na mesma distância que C, a 2, agora positivo, porque ele está no eixo positivo de Y, e no 3 de distância em projeção de Z. O segundo passo, nós temos que ver as relações entre as forças. Então, como nós vimos aqui, as relações de força de AD e AC tem que ser metade da intensidade da força AB, ou seja, então quer dizer que a força de D e a força de C são iguais e essas são metade da força de B, Então, como nós temos já definida as posições, o que nós vamos fazer agora nós devemos definir as equações em relação às coordenadas,
para que sejam determinadas forças. Então, nós temos que a posição em x, mais em y, mais em z, dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado, y ao quadrado, mais z ao quadrado. Devemos fazer as substituições das coordenadas. Então, em FD, como ele é igual a força de B dividido por 2, nós vamos fazer aqui as coordenadas de FB, né, as coordenadas do ponto, né, vão ser substituídas. Fazendo as substituições, nós temos essa equação para referenciar a força em FD. Nós repetimos o processo em FC e em FB. Então, em FC, nós também substituímos com os pontos das coordenadas que nós já tínhamos e encontramos a equação referente a FC. Em FB, ocorre a mesma coisa. Nós temos que encontrar a equação, né, fazendo só substituições e as tratativas matemáticas para poder encontrar a equação pertinente à força B. Efetuar as somatórias das forças, que é o nosso passo 5, e encontrar o valor de D, ou seja, nós não podemos encontrar o valor final das forças com essa incógnita, né? Então, nós vamos fazer as somatórias em X. Então, nós vamos somar todos os pontos referentes a X. Então, ó, X, Y, Z, né? X, Y, Z, X, Y, Z. Então, quando aqui nós fazemos a somatória de X, que nos dará o D. Porque como nós vimos lá, o nosso D está em projeção a Z, né? Mas ele está ancorado também aqui, ó, a partir do eixo X. Então, fazendo as substituições, nós vamos encontrar que o nosso D ele equivale a raiz de 13 ou o equivalente a 3,61. Como nós vimos lá no exercício, corresponde exatamente com a resposta que nós temos que chegar. Correto? Agora, nós vamos passar para o passo 6, ou seja, nós encontramos as outras equivalências, encontramos D, agora nós temos que encontrar a nossa força em B. Porque todas as outras, elas equivalem a metade da força em B. Né? Então, se nós encontrarmos elas, é facilmente da gente encontrar as outras forças utilizando a relação. Então, fazendo aqui as substituições, pegando essas referências agora em Z, que é para que a gente encontre aquela posição, uma vez que nós já temos o D, nós vamos fazer as substituições, vamos fazer os cálculos, e nós vamos chegar que nosso FB, ele é exatamente isso daqui, ó. E se nós olharmos lá, nós vamos ver que nós chegamos bem próximo do valor. É que no processo de cálculo, a gente acaba arredondando algumas coisas que dão essas pequenas diferenças. Aqui nós teríamos que chegar que o FAB, né, no ponto B, seria equivalente a 520 newtons. E aqui nós chegamos que ele equivale a 519,3 newtons. Então, alguns arredondamentos aqui fizeram nós perdermos 0,7. Então, é bom até uma observação para que a gente não utilize arredondamentos no processo. Após encontrarmos os valores referentes a D e FB, podemos usar as relações entre as forças para determinar as demais forças. Por quê? Se FD e FC são iguais a FB dividido por 2, FB nós encontramos aqui, ó, né? Então, nós vamos substituir que FD e FC são iguais ao valor que nós encontramos, que é o equivalente aos 520 newtons, né, dividido por 2. Ou seja, nós temos que FD e FC é 259,65. E se a gente for olhar lá em cima, nosso valor base, né, que a gente teria que chegar é que FAC e
AD, ou seja, esses pontos aqui, as forças nesses pontos, nessas cordas distribuídas, como ela equivale a metade da força em AB, né? Nós temos que ela valeria 260 newtons. E nós chegamos, considerando os arredondamentos, em 259,65, aproximadamente 260 newtons.